se você decidisse dar um basta às supostas crueldades com animais, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de jovens se ferrando por conta das próprias escolhas, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o caos da vingança em Dia da Carne, ou Meat Kills. Esses jovens vão descobrir que de boas intenções, o inferno tá cheio. Começamos vendo a jovem Mir andando por um matadouro e gravando as coisas que acontecem lá dentro. Porém, ela acaba sendo vista por um dos trabalhadores e precisa sair correndo o mais rápido possível enquanto é perseguida. O problema é que no momento em que vai escapar, um veículo aparece no portão e impede a sua passagem. Dessa forma, um dos trabalhadores aparece do nada e rende a garota, dizendo que ela devia ter parado mais cedo. Após isso, ela é levada até o escritório do chefe desse matadouro, e como o local tem uma regra rígida de que nenhum funcionário deve usar o celular no horário de trabalho, o cara fala que ela está sendo demitida. Mas em resposta a isso, a Mirt fala que eles estão violando regulações europeias de welfare e que os porcos merecem uma vida melhor do que essa. No entanto, o chefe claramente não se importa com nada disso e diz que os animais nem estariam ali se não fossem por eles. E como a menina diz que o cara não tem coração por tratar os porcos dessa forma, ele responde que tem sim coração e que faz tudo isso pela família dele. E para não levar essa discussão adiante, o homem destrói o celular da Mirt e a avisa para não voltar mais ali. Então a jovem ignora o celular destruído e sai da fábrica sem se importar com o aviso, até porque quando a Mirt está na rua, ela puxa o celular da roupa e dá um sorrisinho, deixando claro que o aparelho destruído não era nada demais. Ao mesmo tempo, um grupo de jovens estava encenando um teatrinho bem sangrento, para dizer que os porcos sofrem todos os dias sendo cortados em matadouros, o que é para tentar conscientizar os moradores do que está acontecendo com os animais. Mas digamos que isso aí não dá muito certo por conta da violência usada. Nessa hora, a Mirt aparece ali perto de onde está sendo feito o protesto, e escuta a apresentadora dizendo que na Holanda, quase 25 milhões de porcos nascem todos os anos, e que a maioria não passa dos 6 meses de vida. De repente, o Humphrey se aproxima da Mirt para ver se tá tudo bem com ela, e a jovem pergunta mais uma vez se pode entrar no grupo deles. Porém, assim que o cara diz que é impossível se a Nasha não deixar, a Mirt decide mostrar para ele a gravação que fez no matadouro. Essa gravação acaba sendo tão chocante que o Humphrey decide falar mais uma vez com a líder do grupo para perguntar se a Mirt pode se juntar. Por isso, ele manda ela aparecer à noite onde eles se reúnem. Então, assim que anoitece, a Mirt vai até o local em que o grupo animal Army se encontra e é recebida pelo Humphrey e levada para se reunir com a Nasha, que para de pintar para falar com a jovem, pois ela realmente está impressionada pelo vídeo que foi gravado no matadouro. E após abraçar a nova membro, a Nasha apresenta o resto do grupo para ela, sendo que os participantes são a Donna, o Humphrey e o Ishmael, que eu vou chamar só de Ish. No entanto, assim que eles confirmam que realmente foi a Mirt que gravou aquele vídeo, a Donna fala que jamais teria conseguido ficar apenas filmando os porquinhos sendo finalizados, ao que a Mirt concorda, dizendo que realmente foi difícil. Mas apesar disso, ela insiste que as pessoas precisam saber o que está acontecendo lá. E ao ouvir esse discurso, a Nasha fala que faz sentido, pois é fácil ignorar algo que não se vê. Porém, quando os moradores descobrirem a crueldade do matadouro, eles vão começar a se sentir mal também. Aí, ouvindo todo esse papinho, o Ish pergunta se a garota foi pega fazendo essas filmagens, e por algum motivo ela mente, dizendo que fingiu que estava doente e não foi mais trabalhar. Mas sem se importar com isso, a Nasha oferece samambaia pra garota, que acaba se sentindo mal em recusar. Após ela aceitar, a Nasha diz que até mesmo os animais merecem ser bem tratados. Por isso, ela sugere que o grupo invada o matadouro e libere os porcos nessa noite. Afinal, a Mirt sabe perfeitamente como entrar lá e onde ir. O Ish não gosta muito dessa ideia e sugere que deixem a novata pra trás. Porém, a Nasha fala que a garota consegue cumprir essa missão e lembra que precisam dela para executar o plano. Então, a Nasha fala algumas palavras de incentivo para fazer a Mirt se sentir como parte de um grupo que está lutando por algo maior e consegue fazer a jovem aceitar levá-los lá pra dentro do matadouro. E para que eles não sejam reconhecidos durante a invasão, a Nasha e a Donna mostram que o grupo vai usar máscaras de porcos. Após isso, os jovens vão até o matadouro, confirmam com a Mirt os locais que tem câmera e o que eles podem esperar encontrar lá dentro, e finalmente invadem o local. O problema é que ao chegar onde os porcos deveriam estar, eles não encontram nada. O grupo até tenta procurar mais um pouco. No entanto, realmente não conseguem achar nada do que aparecia no vídeo. Por isso, o Ish fica full putaço com a Mirt e sugere que alguém deve ter caguetado o plano. Aí, percebendo que chegaram muito tarde para ajudar os pobres animais, a Nasha e o Ish decidem que precisam tomar uma ação contra o próprio matadouro, para impedir que mais porcos sejam brutalizados. E como a Donna aceita facilmente, a Mirt também se sente na obrigação de agir, e fala que vai participar desde que seja apenas um aviso. Com isso dito, os jovens começam a pichar os muros do matadouro bem perto da entrada para a fazenda. Só que como as coisas começam a demorar, a Mirt avisa que precisam sair dali antes de serem pegos pelo fazendeiro, porque ele é bem doidão. Para piorar ainda mais, a Mirt vê alguém se aproximando, e todos correm para se esconder. Então, assim que um dos irmãos aparece por ali, tudo que ele vê é a parede toda pichada. O problema é que algum dos idiotas acaba fazendo barulho, e revela
revelando que o grupo ainda está por perto. Por isso, o Yaku manda todos aparecerem e avisa que eles só vão poder ir embora depois que limparem tudo. Mas em vez de ficarem assustados ao serem pegos pelo cara, a Nasha chama a atenção do jovem e o Ishi o domina por trás, deixando ele completamente rendido para ser levado sabe Deus pra onde. No entanto, a Mirt começa a ficar assustada com a possibilidade da polícia aparecer e pergunta para Nasha o que vão fazer agora. Então, a líder apenas responde que não seria um problema se todos fossem presos juntos e explica que vão fazer o que for necessário para acabar com esse sistema de tortura de animais. E para deixar a Mirt um pouco mais de boa, a dona dá pra ela uma gotinha de sei lá o que. Ok, antes de começar as coisas aqui, eu quero deixar bem claro que eu como carne e bacon é muito bom. E que se você é vegano, por mim tudo bem. Se você quiser deixar sua opinião, pode deixar, mas seja respeitoso. E não venha dar uma de Luísa Mel nos comentários, querendo converter todo mundo que você vai ser banido sem dó. E o mesmo vale pro outro lado. Se respeitem aí, galera. Dito isso, eu realmente estou curioso para saber por que Bulhufas, essa idiota da Mirt, tentou gravar algo que ninguém devia ver usando um celular. Afinal, nos tempos atuais, a coisa mais fácil de se conseguir na internet é um óculos câmera ou uma câmera espiã, tipo aquelas canetas. São coisas simples e de boa qualidade, que passariam completamente despercebidas para qualquer um. Fora que gravando com o celular, dá pra fazer um backup na nuvem imediato. Assim, o ato de apenas quebrar o celular não seria o suficiente para destruir a prova do que estava acontecendo ali dentro. Fora isso, no momento em que descobriram que os porcos não estavam mais ali e que a missão tinha ido por água abaixo, o grupo deveria ter saído o mais rápido possível do local. Afinal, pichar ou vandalizar o lugar seria apenas um prêmio de consolação idiota, e ainda poderia acabar fazendo eles serem presos, o que seria extremamente merecido, né? Além disso, o que exatamente esses imbecis estão querendo conseguir aqui? É bem óbvio que qualquer ação fora da lei não vai ser o bastante para impedir que o matadouro continue operando, e sequestrar e agredir os donos do local, no mínimo vai piorar o crime umas 10 vezes. Até porque agora, deixa de ser apenas uma invasão e vandalismo e passa a ser um sequestro e agressão, sendo que o sequestro sozinho já seria um crime bem pesado. Mas eles não foram os únicos que agiram de uma maneira idiota, porque o que exatamente o Yaku achou que iria conseguir expondo os invasores e mandando eles limparem a parede. Ele subestimou completamente a quantidade de invasores, pois como ele estava sem arma ou reforços, o lado com maior número de pessoas obviamente vai usar essa vantagem para virar o jogo, ainda mais sob a mentalidade do efeito manada. Afinal, se um ou dois decidirem que é melhor agir de uma maneira violenta, tem uma grande chance do resto do grupo também seguir essa decisão. Se eu morasse em uma fazenda, definitivamente eu estaria bem equipado para investigar um suposto invasor, galera. Isso porque em propriedades rurais pode ser muito mais demorado para a polícia chegar na ocorrência, e aí é bom garantir que você vai poder se defender se algo der errado, né? Isso sem contar que se você escutar algo, o ideal é não sair de casa para checar, e sim ligar para a polícia e ficar armado em um canto seguro, só camperando. Aliás, vale falar que desde o início, a Mirt podia adivinhar que as coisas não seriam tão simples assim quanto invadir e libertar os porcos. Isso porque todo o processo de aceitação dela foi algo muito bem pensado pela Nasha, que claramente é uma jovem manipuladora, e dá pra perceber isso nas pequenas coisas que ela faz. Por exemplo, ao abraçar a Mirt e colocar na cabeça dela que agora elas estão juntas lutando por algo maior, ela ganha a confiança da garota, além de fazê-la se sentir especial, e ao dar o cigarro pra novata fumar samambaia, ela volta a manipular as emoções da Mirt, praticamente colocando na cabeça dela o pensamento de que agora que fumaram juntas, devem continuar juntas. E assim, galera, o fato da Mirt ter mentido que ninguém descobriu nada sobre as filmagens que ela fez, iria ferrar ela de qualquer jeito. Afinal, ela acabou de ser pega filmando algo no matadouro, e aí na mesma noite, um grupo entra no lugar e vandaliza tudo. A principal suspeita seria a garota. Se algo realmente está errado ali, o mínimo que ela deveria fazer era levar essa filmagem para as autoridades. Por isso que eu imagino que na verdade o que está acontecendo de errado no lugar é só aos olhos dos ativistas mesmo, já que eles parecem ser tipo aquele pessoal que senta na rua para impedir os carros de passar lá na Europa e acaba sendo arrastado que nem uns otários, ou o povo que fica vandalizando obras de arte. A única coisa que isso prova é que a pessoa tem probleminha, já que ao fazer esse tipo de coisa, dificilmente você vai resolver algum problema real. O jeito mais fácil de resolver problemas é indo reclamar para os políticos, já que são eles que criam leis e têm o poder da canetada. Então lembre-se, galera, sempre que algo estiver errado, é muito melhor cobrar dos políticos do que de um mero fazendeiro, que só tá querendo fazer o seu ganha-pão e sustentar a família dele. Para começo de conversa, eles poderiam denunciar para as autoridades que fiscalizam esse tipo de coisa e mostrar esse tal vídeo, porque se realmente tem coisa errada ali, a fazenda seria autuada. O pior de tudo é que a Mirt não sabe dizer não, já que a garota deveria ter metido o pé assim que começaram a pichar a parede da fazenda, e agora ela ainda deixou a dona pingar algo na boca dela, que ela nem sabe o que é, podendo ser alguma substância ilícita que deixaria ela mais suscetível a cometer deslizes, ou até mesmo cometer crimes. E não que eu esteja dizendo que a culpa vai ser do que ela tomou. Pessoas que cometem crimes sob influência de algo, se duvidar, ainda estão mais erradas do que as que cometem crimes sãs, pois elas tomaram algo e foram incomodar terceiros. Se você quer ficar doidão, faça isso sem incomodar ninguém pelo menos. É tipo o maluco que enche a cara e depois pega o carro e acaba matando uma família. Isso poderia ser facilmente evitado com uma viagem de Uber, né, galera? Após
Após isso, eles entram na casa do Yaku e perguntam outra vez se existe mais alguém na residência. No início, o cara insiste que tá sozinho, porém assim que a Nasha manda revistarem o cara, o Yaku grita pros irmãos Jonathan e RN acordarem, o que faz ele ser jogado do sofá. Por sorte, os irmãos não acordam com esse grito, e os ativistas conseguem pegá-los de surpresa sem precisar usar violência. E sim galera, na Holanda eles falam Jonathan e não Jonathan. Dessa forma, o Jonathan é amarrado na sala junto com o Yaku, e os dois são interrogados para saber onde estão os pais deles, algo que o Yaku explica dizendo que a mãe morreu e que o pai não está em casa. O problema é que o Yaku é um pouco debochado e começa a rir da cara dos ativistas, dizendo que o pai deles já sabia de tudo e deu um jeito antes deles aparecerem. E como a Nasha não gosta nem um pouco de ver esse finalizador de animais dando uma risada da situação, ela manda o Humphrey gravar. Com isso, ela explica que esses dois irmãos são responsáveis por finalizar milhares de porcos anualmente, e mesmo assim não são punidos. Por isso ela manda colocar fita adesiva na boca do Yaku, pega o equipamento que serve para etiquetar os porcos e etiqueta a orelha do Jonathan, para que as pessoas possam identificá-lo. Isso acaba sendo brutal demais para Mirt, e ela decide ir embora. Porém o Ishi para ela no corredor e a impede de sair. Vendo isso, o Humphrey aparece para ajudar, e fica para conversar com a novata e resolver as coisas, lembrando que foi ela quem pediu para entrar no grupo, e explicando que apesar de ser um pouco violento, isso está sendo feito com quem merece e serve para passar a mensagem de que esse tipo de maltrato aos animais não vai ser aceito. Aí tendo sua motivação reacendida, a Mirt decide seguir com o plano até o final, já que é por uma causa maior. Ao mesmo tempo, a dona está no segundo andar tentando conversar com a JRN, ou quase isso, né? Pois na verdade, ela rouba uma das medicações pesadas que a menina usa, já que ela claramente está doente, e começa a falar com a garotinha a respeito das atrocidades que o pai dela faz, até mesmo colocando uma faca no pescoço de um dos ursinhos de pelúcia da coitada, para ensinar como os porcos são mortos. Enquanto isso, no andar de baixo, o Yaku tem a mordaça retirada, revela que o Jonathan não ajuda na fazenda e fala que pode mostrar para eles como os porcos são finalizados, algo que a Nasha aceita facilmente, já que seria interessante gravar isso. E como a Mirt conhece o local, ela se oferece para ir junto com a líder gravar o processo, o que faz o Ishi e o Humphrey ficarem sozinhos para cuidar do Jonathan. Ao chegarem na parte em que os porcos são finalizados, o Yaku se joga no interruptor para ligar as máquinas e as luzes e começa a explicar que os porcos são sedados antes de serem finalizados. Ouvindo isso, a Nasha pede para ele mostrar como os animais são sedados, e o cara descreve os equipamentos usados no trabalho, como por exemplo, uma pinça que é colocada na cabeça dos porcos para dar um choque, ao que o Yaku diz ser indolora. Além disso, ele também zomba dos ativistas, dizendo que sentia a dó dos animais apenas quando era uma criança, pois agora cresceu e sabe que eles não são iguais aos humanos, e que é assim que as coisas funcionam. Só que de repente, as luzes se apagam e ele sai correndo. Aí quando as meninas percebem que o cara está brincando com elas, a Nasha se separa para ir acender a luz, então o Yaku aproveita essa chance para assustar a Mirt e derrubá-la com uma cabeçada. Porém, a Nasha não gosta nada disso, por esse motivo ela religa a energia e imobiliza o cara, colocando um facão no pescoço dele. Mas como o idiota continua zombando delas, a Nasha decide fazê-lo provar do próprio veneno, e manda a Mirt começar a filmar. Aí ela pega as pinças elétricas e coloca na cabeça do cara, dizendo que agora ele vai ver se esse método é realmente indolor. E bom, pelos gritos que ele dá, eu tenho quase certeza de que deve doer bastante. Ao mesmo tempo, o Jonathan escuta os gritos do irmão e implora para que os dois caras o soltem. Só que o Ishi fala que não vai dar pra fazer isso, e depois de ver uma cruz, o cara retira a máscara para dar uma de psicopatinha pra cima do prisioneiro. Ele fala que o Jonathan vive perto de um campo de concentração animal, e ainda assim acha que a família dele não merece a retribuição, e que mesmo com os ativistas sendo avisados várias vezes para pararem com as finalizações de porcos, o matadouro continuou ativo. Ouvindo isso, o Jonathan também fala que não concorda com o que acontece ali, e não escolheu nascer nessa família, e ele até menciona que isso tudo ainda continua acontecendo, porque eles estão passando por um momento difícil por conta da morte da mãe deles. Porém, o Ishi não parece se importar nem um pouco com isso, e só quer saber de justiça, ou melhor dizendo, vingança. Já o Humphrey, por outro lado, se emociona e fala que sente muito pela morte da mulher, e o Jonathan vê isso como uma oportunidade, e fala que se toda essa invasão acabar agora mesmo, enquanto ainda tem volta, ele vai falar com o pai dele a respeito de parar com a matança de porcos, e até diz que não vai descrevê-los pra polícia, ao que convence o Humphrey. No entanto, o Ishi não cai nesse papinho, e impede o nerd de ir falar com a Nasha. Paralelo a isso, no andar de cima, a JRN passa mal por conta da saúde fraca, e a dona acaba tendo que ajudar a menina, o que também a faz perceber que talvez seja melhor o grupo ir embora dali. Ao mesmo tempo, a Mirt percebe que a Nasha está indo longe demais, e para de filmar gritando para a jovem parar com aquilo, o que dá certo por um momento. O problema é que o Yaku chama a garota de louca, o que deixa a Nasha putaça, fazendo ela colocar a máquina no máximo e assar a cabeça do idiota. Só que ao ver que a Nasha realmente ia finalizá-lo, a Mirt corre e desliga as pinças, então o Yaku simplesmente cai no chão e começa a espumar. Aí vendo isso, a Nasha solta as pinças e pega aquele facão novamente. Mas assim que tudo parecia relativamente calmo, o Yaku para de fingir e derruba a Nasha com um chute na perna. Aí enquanto a Mirt vai ajudar a líder, o cara consegue se levantar, se soltar das amarras e pegar
o facão, forçando as duas jovens a ficarem contra a parede. E aí ele tira a máscara da Myrt. Porém, enquanto ele faz um discursinho, falando que elas estavam sonhando alto demais, achando que podiam finalizá-lo, a Myrt pega uma chave de fenda na surdina e enfia no pé do idiota. Vendo isso, a Nasha se levanta rapidamente e mete um chutão na barriga do Yaku, fazendo ele cair com tudo no tanque de água fervente que serve para escaldar os porcos. A Myrt age rápido e tenta puxar o cara lá de dentro. No entanto, acaba sendo tarde demais, e tudo que elas veem é o Yaku estribuchado no chão. E ao contrário da Myrt, que quer chamar uma ambulância, a Nasha apenas diz que elas precisam se separar para ir embora. Paralelo a isso, o Humphrey vê um carro chegando na fazenda e chama o Ishi para dar uma olhada. Só que enquanto eles observam através da janela, o Jonas aparece por trás deles com uma espingarda e manda os garotos se ajoelharem, algo que deixa o Humphrey completamente apavorado. Bom, a coisa mais idiota que aconteceu até agora foi esse bando de imbecis mostrando o rosto para as vítimas, e dependendo do que aconteça ali dentro, como por exemplo agredir os donos da propriedade, esses idiotas cortam qualquer tipo de saída fácil que eles pudessem ter, pois agora restam apenas 3 opções para esses criminosos: finalizarem as testemunhas, que é a pior das 3 opções, e tirando isso, só resta fugirem do país ou irem presos. Além disso, como o grupo não tinha nenhuma informação de onde o Jonas poderia estar, eles jamais deveriam ter se separado em 2 grupos, e só facilitou a coisa pro Jonas, já que ele só precisou render 2 imbecis em vez de 5. Tudo que ele precisa fazer agora é amarrar eles e chamar a polícia. Agora, falando sobre as 2 idiotas que estavam cuidando do Yaku, a última coisa que elas deveriam ter feito era subestimar um cara que era claramente mais alto e forte do que elas, independentemente dele estar ou não com as mãos amarradas. Até porque, se for para ser sincero, ele poderia conseguir acabar com as duas se não estivesse querendo apenas brincar com elas e se passar de bonzão, pois no momento em que ele conseguiu se livrar das amarras, ele deveria ter finalizado a Nasha sem dó, ou pelo menos incapacitá-la seriamente, e depois fugir para buscar ajuda, pois a mulher estava torturando o cara até agora. Não tem como ele confiar que uma pessoa assim vai obedecer ordens sem querer revidar, já que tá na cara que essa mulher é uma psicopata e tá usando essa causa apenas para destilar ódio sobre as pessoas. Já que pelo que vimos até agora, não existe nada de legal na fazenda, galera. Apesar de eu achar que a máquina de choque não é de fato indolor, ela realmente é usada na Europa e permitida pelos governos de lá. Então voltamos naquilo que eu falei antes: quem precisa ser cobrado é o governo e não a pessoa que está fazendo algo que o governo permite. É praticamente a mesma situação das bets aqui no Brasil, galera. Tem todo um impacto negativo na população, pode ser considerado moralmente e eticamente errado, mas sempre vão ter pessoas que vão fazer apenas por conta da grana. No fim, o governo deixou isso aí passar, e a culpa é mais deles do que qualquer outro, já que uma coisa pode ser legalizada ou permitida, e ainda assim ser moralmente horrível, mas digamos que atacar o fazendeiro não resolve nada, e para ter uma situação definitiva, só virando lei mesmo. E bom, a partir de agora não existe mais nenhuma saída simples dessa situação, né? Até porque elas feriram o Yaku num nível completamente absurdo, e talvez nem mesmo uma ambulância conseguiria salvar o coitado, até porque o cara caiu num tanque de escalda, que opera mais ou menos com uma temperatura de 60 graus, o que significaria que cair nele causaria uma queimadura de 3º grau em qualquer lugar que a água pegar, e a perda de líquido corporal poderia levar à morte em alguns minutos ou horas, dependendo da situação, ou também se receberia ajuda ou não. E digamos que o cara caiu de cabeça, então eu não acho que o coitado vai ter muitas chances, depois de ter fervido o cérebro no tanque e no choque. De toda essa galera ativista aí, os únicos que parecem ter um pingo de consciência é a Myrt e o Humphrey. A Nasha é uma completa maluca, o Ishi estava querendo pagar de machão até agora pra cima do Jonathan, e a dona estava roubando remédio de criança doente. E como o Jonathan impede que o pai agrida os 2 idiotas, o Jonas simplesmente deixa a arma com o filho e vai verificar como está a Jerry Ann. Aí vendo que iria se ferrar, a dona se esconde no closet da menina e fica quieta, torcendo para que o cara vá embora. O problema é que ela acabou esquecendo a máscara de porco ao lado da cama da garota, e assim que o Jonas percebe isso, ele fica full putaço e decide caçar a dona. Pra piorar ainda mais, ela abre os buraquinhos da porta para ver se o cara já tinha ido embora e acaba entregando que estava ali. Então o Jonas simplesmente joga a jovem para fora do quarto, pega ela pelos cabelos e depois a joga escada abaixo. Enquanto isso, o Ishi se aproveita de um momento de desatenção do Jonathan e ataca o coitado para tentar roubar a arma. Porém, o Jonas aparece nessa hora e domina o babaca facilmente, colocando toda a situação sob controle outra vez. A questão é que a Myrt e a Nasha estão do lado de fora e veem tudo isso pela janela, e sabendo que os donos da casa têm uma arma, elas decidem se esconder atrás da caminhonete e apenas observam enquanto o Ishi, o Humphrey e a dona são levados até o matadouro para mostrar onde está o Yaku. Só que não, pois na verdade o Jonas acorrenta os 3 na frente de um paredão, e vendo que o pai poderia fazer alguma besteira, o Jonathan fala pra ele que talvez seja melhor apenas chamar a polícia. Porém, o cara caga completamente pra essa sugestão, entrega a arma pro filho e o manda ir atrás do Yaku. Ao mesmo tempo, a Myrt entra sozinha na casa e procura por um celular para conseguir ligar pra polícia, algo que ela acha facilmente. Mas enquanto está chamando a polícia e a ambulância, o Jonathan aparece do nada e pega a garota no flagra, algo que o deixa bem chateado e triste. Afinal, ele percebe que a Myrt só o usou para entrar na fazenda, e mesmo sabendo que a família estava em um momento ruim, ela ainda trabalha
trabalhou com os ativistas para acabar com a empresa deles. Ouvindo isso, a Mirt fala que nunca quis machucar o Jonathan e explica que um acidente aconteceu com o Yaku e que por isso precisam ajudá-lo o mais rápido possível. E sabendo disso, o cara insiste para que a jovem o leve até o irmão. Ao mesmo tempo, o Jonas está cantando aquela música do porquinho foi às compras, com os 3 jovens para decidir quem vai machucar primeiro, sendo que a escolhida acaba sendo a dona. Porém, em vez de feri-la, o cara apenas usa o cutelo para arrancar uma das tranças dela. De volta ao Jonathan, assim que ele entra no matadouro com a Mirt, a Nasha aparece do nada pelas costas dele e o golpeia no braço com o facão, deixando ele quase incapaz de segurar a arma. Vendo isso, a Mirt decide ir verificar como o jovem está, mas a Nasha a chama para fugir, e ela, que não tem nenhuma personalidade, simplesmente vai embora ao perceber que o Jonathan realmente está puto dessa vez. Só que a Nasha não espera pela Mirt, e por isso ela acaba tendo que se esgueirar pelos corredores e se esconder sozinha em um dos currais em que os porcos são criados. O Jonathan aparece logo em seguida, chamando e xingando a Mirt, dizendo que ela é uma solitária idiota, que o traiu assim que teve a chance. E enquanto fala com a Mirt, ele vai verificando sala por sala para ver onde as garotas estão escondidas. No entanto, ele faz isso de uma maneira tão porca que a Nasha consegue passar por trás dele e mudar de sala, entrando no mesmo lugar em que a Mirt está. O problema é que a porta acaba batendo e alertando o Jonathan. Aí o cara entra no local em que as jovens estão escondidas e começa a procurar por elas no curral. E como é uma grande idiota, a Mirt tenta escapar, faz barulho e acaba entregando o local em que está escondida. Por conta disso, o Jonathan consegue encontrá-la facilmente e engatilha a arma para atirar. Porém, ele realmente gosta da garota e acaba não conseguindo fazer isso, o que dá a chance da Mirt simplesmente fugir dali. No entanto, a Nasha tenta aproveitar esse momento de distração do cara para atacá-lo de surpresa, algo que não dá muito certo, e é ela quem é atingida na perna. Com isso feito, o Jonathan leva de volta pro corredor e começa a perguntar o que aconteceu com o Yaku, o que deixa a Nasha bem apavorada. Só que a Mirt aparece nesse momento com as mãos pra cima e fala que eles podem dar um jeito nisso juntos, afinal ela nunca quis traí-lo. Ao mesmo tempo, o Jonas está escolhendo as suas ferramentas de tortura e conversando com os jovens, pois o Humphrey está cagado de medo e só quer sair dessa situação. Mas o Ishi, por outro lado, está rindo que nem um idiota, achando que o Jonas não tem coragem de machucá-los. E bom, talvez ele realmente não tivesse. A questão é que nesse momento, o Yaku aparece do nada atrás do cara, chama por ele e cai no chão, todo ferido e praticamente sem conseguir respirar. Isso deixa o Jonas desesperado para tentar manter o jovem vivo. No entanto, a situação dele já estava grave demais e ele acaba batendo as botas por conta dos ferimentos. Aí, vendo isso, o Ishi percebe que as coisas não são mais tão simples e fica apavorado, implorando para que o Jonas deixe eles irem embora. Só que ao ouvir a voz desse babaca, o Jonas fica ainda mais putaço e começa a espancar o idiota para fazê-lo calar a boca. Depois, o Jonas cobre o cadáver do filho e começa a encher a cara enquanto a dona fala no ouvido dele, dizendo para ele não fazer nada que vá se arrepender e pensar na filha, já que ela precisa de um pai fora da cadeia. Aí, ouvindo toda essa baboseira, o cara joga a garrafa na direção da dona e fala que ela não precisa se preocupar, afinal ele não vai se arrepender de nada que vai fazer. A questão é que nesse momento, o Humphrey consegue se soltar de alguma forma e sai correndo para longe dali. O problema é que ele está em uma área cheia de lama e buracos e acaba diminuindo o ritmo, e logo atrás dele, o Jonas liga um trator e persegue o idiota tranquilamente, até finalmente alcançar e esmagar o maluco bem lentamente. Ok, tá todo mundo errado aqui, mas vamos por partes. O Jonas chegou no momento exato, galera. Ele conseguiu render os invasores, e tudo que o cara precisava fazer era imobilizá-los para chamar a polícia. Deixar a arma com o Jonathan foi um erro, afinal, o garoto estava abalado, tá com raiva e ainda foi ferido. Facilmente ele poderia querer se vingar dos invasores, e isso criaria alguns problemas. Isso que eu nem estou falando, que ele quase perdeu a arma pro Ishi. E aí sim eles teriam problemas, pois os ativistas, principalmente o Ishi e a Nasha, não tem muita compaixão. Tirando isso, o Jonathan parece ser o único que pensou em chamar a polícia no momento em que o pai dele rendeu os ativistas. E eu não sei por que depois ele simplesmente impediu a Mirt de fazer isso, ainda mais que ela disse que o irmão dele estava ferido. Ter a polícia a caminho seria a única coisa que faria toda essa situação desescalar um pouco, porque agora que o Jonas viu o próprio filho morrendo, o cara simplesmente perdeu a sanidade que tinha. Ele já estava errado em começar a fazer tortura psicológica com os ativistas, mas agora o cara simplesmente pirou. Já o Humphrey, o cara realmente me surpreendeu por ter conseguido se soltar. Porém, assim que ele chegou no campo de lama e percebeu que seria impossível fugir por ali, o idiota devia ter corrido de volta para a parte de concreto e usado a escuridão para se esconder e se esgueirar pelos cantos. Afinal, ele criaria uma tensão no Jonas, que não poderia continuar torturando os amigos dele, pois poderia ser atacado pelas costas a qualquer momento. Agora eu tenho que falar que pra mim a Nasha é realmente uma psicopata que está fazendo todo esse trabalho ativista apenas como uma fachada para conseguir fazer o que gosta, que é agredir e finalizar pessoas. Já a Mirt, por outro lado, agiu muito bem em explorar os sentimentos do Jonathan e tentar trazer o cara pro lado dela, porém ela devia ter ido ainda mais fundo nessa história, e no momento em que a Nasha feriu ele no braço, ela devia ter aproveitado essa chance para ficar ao lado dele e mostrar que realmente quer resolver as coisas. Assim ela mantém uma porta aberta em toda essa situação, permitindo que ela simplesmente
simplesmente vai embora quando tudo acabar. Aliás, eu tenho que dizer que o Ishi realmente é chato pra caramba, igual ou até pior que o Yaku, que também era bem irritante. Então eu me pergunto, o que esse idiota exatamente está tentando conseguir ao irritar o dono do imóvel que eles invadiram? Mesmo que não seja os Estados Unidos, ainda assim os invasores podem ser finalizados se representarem alguma ameaça para quem mora na residência. Fora que é um matadouro de porcos, que podem simplesmente devorar qualquer coisa até não sobrar prova nenhuma do que aconteceu nessa noite. Ao mesmo tempo, o Yonatan leva as duas jovens para dentro de um freezer, na intenção de deixar a Nasha presa lá dentro. Só que pro azar dele, a Myrtle o derruba e sai correndo dali junto com a líder, deixando ele quase preso. E eu digo quase porque elas não trancaram a porta. O mais doido de tudo isso é que em vez de continuarem fugindo, a Nasha para em um lugar qualquer e começa a discutir com a Myrtle para saber se ela tem algum tipo de relacionamento com o Yonatan. E mesmo com a Myrtle insistindo que foi apenas por conveniência, para que ela pudesse gravar os vídeos, a Nasha joga nela toda a culpa do plano ter dado errado. E assim que elas vão começar a brigar para resolver esse desentendimento, já que a Myrtle acha que foi culpa da Nasha por agir daquela maneira doentia, elas escutam um barulho e se jogam embaixo de uma mesa para se esconder. Aí, enquanto estão escondidas, elas veem o Jonas trazendo o corpo do Humphrey, jogando em cima da mesa e desmontando o coitado, o que acaba sendo bem sangrento. Então ele termina o trabalho, joga as peças em um carrinho e o leva para longe dali. Vendo isso, as garotas saem debaixo da mesa e a Nasha se joga em um canto para descansar, dizendo que a Myrtle precisa encontrar o resto do grupo. Só que antes de fazer isso, ela improvisa um torniquete na perna da líder. Ao mesmo tempo, o Yonatan chega no paredão onde os jovens estão amarrados, e a dona começa a implorar para que o garoto a desamarre, porém ele nem consegue prestar atenção nela, pois tudo que o cara vê é o corpo desfigurado do irmão, uma visão que deixa o coitado completamente apavorado, e aí ficando cheio de raiva, ele se levanta e aponta a arma pra dona. Nessa hora, o Jonas aparece ali e manda o filho desamarrar a dona, só que como o Yonatan chora e pergunta o que ele vai fazer com os invasores, o Jonas faz o garoto olhar pro irmão morto mais uma vez, e deixa claro que tudo o que está acontecendo é algo que eles merecem. Aí mesmo sem ter vontade de machucar essas pessoas, o Yonatan decide seguir as ordens e desamarra a dona, que tenta sair correndo e acaba sendo parada pelo Jonas. A essa altura, o cara já tá com tanto sangue nos olhos que não se importa mais com nada, por isso ele simplesmente atravessa um gancho no tórax da jovem e começa a arrastá-la pelo matadouro. Durante o trajeto, ele fala que agora eles vão testar se os porcos também têm dó dela, então ele a joga dentro de uma das celas do curral e fala que quando os porcos sentem o cheiro de sangue, eles comem uns aos outros, até não restar mais nada. Então ele cria um caminho de portas até esse curral e se prepara para liberar o porquinho que está com sangue nos olhos. O Yonatan até diz pro cara que é melhor não ir tão longe, porém o Jonas fala que eles merecem e abre a porta do curral, liberando o caminho pro porco correr até a dona e devorá-la completamente, o que com certeza deve doer pra caramba. Paralelo a isso, o Ishi está orando e pedindo perdão a Jesus, dizendo que não orou o suficiente nos últimos tempos. Só que enquanto ele faz isso, a Myrtle aparece ali e o desamarra. Aí os dois não perdem tempo e vão rapidamente até onde está a Nasha. E logo após eles saírem, o Jonas e o Yonatan chegam ao local e percebem que o Ishi desapareceu. E como o filho do cara não aguenta mais fazer o trabalho sujo, o Jonas vai sozinho atrás dos jovens. Nessa hora, o Ishi e a Myrtle chegam onde a Nasha está, e a Myrtle acorda a líder, mas como ela perdeu muito sangue, tudo que ela consegue fazer é dizer que o Ishi está horrível, antes de apagar novamente. E por conta dessa fala, o Ishi se olha no espelho e entra em pânico, dizendo que vai morrer, tudo por conta dos ferimentos no rosto. Por isso, a Myrtle acaba tendo que acalmar o cara, e acorda a Nasha novamente, além de também ajudá-la a se levantar para ir embora. O problema é que antes que eles consigam desaparecer, o Jonas os alcança e anda lentamente na direção deles. Vendo isso, o Ishi tenta atacar o cara com uma serra elétrica e acaba sendo nocauteado facilmente, até porque a serra tem um alcance limitado e estava desligada. A Myrtle também tenta fazer um ataque e é apagada assim como o colega. Algum tempo depois, ela acorda e percebe que está pendurada de cabeça para baixo junto com o Ishi e a Nasha. E como a jovem está gritando bastante, o Jonas fala que os porcos são como humanos. Eles chegam ali e tentam lutar, porém percebem que tipo de lugar é aquele e simplesmente mudam completamente. Eles aceitam a morte, e assim como os porcos, a Myrtle também deveria aceitar a morte. Com isso dito, ele enfia uma faca na barriga do Ishi e acaba com o jovem de uma maneira completamente brutal, que eu nem posso descrever aqui. E quando tudo está feito, ele desce o corpo e se prepara para finalizar a Myrtle. Mas assim que o Jonas ia enfiar a faca na garota, o Yonatan aparece atrás dele e bate com um gancho na cabeça do cara, dizendo que ele precisa parar com essa maluquice. Aí vendo que o filho é um molenga, o Jonas bate nele com um gancho e depois começa a espancar o jovem, dizendo que é ele quem devia ter morrido no lugar do Yaku e da mãe. A questão é que enquanto isso acontece,
acontece, a Mirt consegue alcançar o controle das correntes e descer até o chão, onde ela se liberta e sai correndo para longe dali. Vendo isso, o Jonas pega uma serra elétrica circular Wi-Fi e vai atrás da garota. A Mirt corre por todo o matadouro procurando uma saída, mas como não encontra nenhum lugar onde consiga passar, ela acaba tendo que se esconder em cantos escuros e no meio de um monte de carne de porco para despistar o cara. E como esse plano acaba dando muito certo, a Mirt sai de fininho do meio das carnes, pega o Jonas de surpresa e dá uma mordidona no pescoço do homem, arrancando um pedação e deixando ele apavorado. Então ela pega a serra circular que caiu no chão e ataca o Jonas, dizendo que é melhor ele aceitar que vai morrer, assim como os porcos aceitam. E com isso dito, ela enfia a serra nele e o finaliza brutalmente. Bom, a Nasha e a Mirt perderam uma ótima chance de finalizar o Jonathan, pois se elas o trancassem lá dentro do freezer, o cara ficaria incapaz de ajudar o Jonas e provavelmente iria de base após algum tempo. E o fato de não trancarem a porta é completamente idiota, pois basicamente deixaram mais o inimigo à solta e ainda por cima pronto para atacar pelas costas. E que ideia sem noção é essa de parar em um lugar qualquer para discutir algo que nem importa mais? A Nasha com certeza não bate bem na cabeça, e se a Mirt percebesse isso, ela poderia ter poupado muitos problemas futuros. Afinal, tá na cara que a Nasha não se importa com ninguém além dela mesma, e se tiver a chance, ela vai trair a Mirt sem pensar duas vezes. Se a Mirt quisesse se livrar, era só avisar onde a mulher estava ferida e entregá-la pro Jonas, dizendo que foi forçada a fazer tudo isso e que agora só quer ficar com o Jonathan. Assim ela usaria o sentimento do jovem a seu favor, e eu só não sei se isso funcionaria muito bem, já que o Jonas tá com sangue nos olhos. Por isso que eu acho que o melhor era largar a Nasha pra trás e fugir desse lugar para pedir ajuda. Já o Ishi, esse cara é simplesmente um imbecil, né? Quem é que joga fora a única ferramenta que tem pra atacar alguém e ainda consegue errar o ataque e falhar miseravelmente? Esse aí pediu para não sobreviver. Fora isso, a Mirt foi muito esperta em se esconder no meio das carnes e pegar o Jonas de surpresa pelas costas, lá ele. E apesar de eu achar que os mais errados em toda essa situação são os jovens ativistas, é um fato que se a Mirt quisesse sair dali com vida, ela precisava ter finalizado o cara. Eu só não acredito muito que o Jonas não viu as duas embaixo daquela mesa, já que ele se abaixou várias vezes e praticamente não tinha nada cobrindo as duas. E falando do Jonathan, infelizmente eu preciso concordar com o Jonas aqui e dizer que talvez o coitado seja um pouco molenga demais. Afinal, os invasores finalizaram o irmão dele de uma maneira brutal, e ainda assim ele não sente raiva dos caras. Na verdade, ele até parece querer libertá-los numa boa. O certo seria chamar a polícia e deixar as autoridades lidarem com isso, já que resolver do jeito que o Jonas está fazendo, não tem o mínimo de chance de se encaixar em legítima defesa. Talvez ele poderia declarar que surtou, né? Aliás, falando nos jovens, após a dona ter o peito atravessado por um gancho, é bem improvável que ela ainda estivesse em condições para gritar tanto, pois ela poderia estar se afogando no próprio sangue por conta do pulmão perfurado. Depois de eliminar o Jonas, a Mirt coloca a Nasha no chão e diz que o terror finalmente acabou. Aí as duas se abraçam rapidamente, e a Mirt corre para ajudar o Jonathan, que ainda está vivo apesar de ter sido espancado. O problema é que ao ver isso, a Nasha não fica nem um pouco feliz, e assim que os pombinhos estão se abraçando, ela atravessa o facão no peito do pobre do Jonathan, eliminando o coitado ali mesmo, e deixando a Mirt completamente putaça. No entanto, a Nasha não se importa com isso, e fala que o cara era um assassino, que contribuiu para a morte de todos aqueles porcos, e dos membros da equipe. E como a Mirt ainda se importava com o cara, ela diz que a novata é tão ruim quanto os matadores de porcos. E como a Mirt é a única que sabe que ela estava ali, a Nasha decide eliminá-la de uma vez. Até porque na visão dela, a Mirt também merece ser exterminada. Só que no momento em que ela vai dar um golpe na novata, a Mirt chuta o facão para longe e ataca a Nasha, derrubando ela no chão e dando alguns socos nela. Porém a líder consegue inverter o jogo, pressiona a Mirt no chão e pega o facão para acabar com a testemunha. Mas assim que a coisa estava ficando feia, a Mirt consegue pegar uma pistola de abate e disparar contra a testa da Nasha, acabando facilmente com a luta. Na manhã seguinte, a Jerry dá uma volta pelo matadouro e vê os corpos do Yaku e do Jonas jogados, completamente sem vida. Então ela vai até o lado de fora e encontra a Mirt segurando o corpo do Jonathan, aparentando estar bem triste. A jovem se desculpa, dizendo que sente muito por todo esse desastre. Porém a IRN obviamente não se importa com isso e pega a arma que está caída no chão. Aí percebendo que vai dar merda, a Mirt tenta sair correndo para longe dali. Só que a IRN é profissional do Frifas e tem uma mira muito boa, então ela consegue acertar um tiro bem no meio das costas da Mirt, que continua correndo de alguma forma e ainda tem a capacidade de pular a cerca da fazenda. Porém o corpo está cansado demais e ela se ajoelha no meio da grama. Nessa hora, a IRN se aproxima por trás dela e pressiona o cano da arma contra a cabeça da Mirt. No entanto, ela muda de ideia, abaixa a arma e vai embora, deixando a jovem fugir para longe. Bom, pelo menos era isso que a Mirt esperava acontecer, pois na verdade, a garotinha pega um cutelo e termina o serviço, fazendo a Mirt cair no chão e olhar para um porco enquanto parte dessa para uma melhor. Ok, o pior de todos os erros aqui foi soltar a Nasha, né? Depois de tudo isso, não tinha como a Mirt acreditar que essa mulher era confiável, e não demorou um minuto para ela provar que deveria estar presa, já que ela acabou com o Jonathan ali mesmo. Aí mesmo finalizando a Nasha, a Mirt decide ficar na cena do crime, sem chamar a polícia, apenas choramingando no corpo do seu amado, e por isso, ela acabou levando a pior também. E aqui eu fico um pouco descrente,
Sinceramente, se uma garotinha igual a IRN teria o sangue frio para fazer tudo isso. Eu até entendo a parte do tiro, agora do cutelo passou um pouco do ponto pra mim. Mas digamos que depois da cena que a garotinha viu, pode ser que ela só tenha pensado em vingança, igual o pai dela. E pra quem tá curioso sobre a Mitch continuar andando após tomar aquele tiraço nas costas, existem diversas munições de espingarda. Provavelmente o Jonas estava usando munições chamada Birdshot, que a aquela distância não seriam fatais. E pra vocês entenderem melhor, existe uma diferença gigante entre Slug, Buckshot e Birdshot. A Slug é praticamente uma bala única grande, e se pega em cheio ela costuma causar um estrago absurdo, e derruba bem fácil. O Buckshot são esferas maiores, feitas para ter mais penetração e parar o alvo rápido. E aí a coisa também fica séria. Já o Birdshot são vários chumbinhos bem pequenos, usados para aves e alvos pequenos. Eles espalham mais e dependem da distância. Cada pellet perde força rápido, podendo ficar mais superficial, só causando uma perfuração pequena, dor e sangue, mas não necessariamente atravessar fundo a ponto de acertar um órgão vital. Dito isso, não ser fatal na hora não significa que é de boa. Mesmo com o Birdshot, ela estaria com uma dor absurda, perdendo sangue, entrando em choque e com risco real de colapsar logo depois, fora a infecção. Mas enfim, bora pras notas. E digamos que quase ninguém vai ganhar uma nota boa. Começando pelos ativistas. O Ishi agiu que nem um idiota o tempo inteiro, né galera? Só provocou, fez várias cagadas, e quando teve a chance de atacar o Jonas, ele simplesmente balançou uma serra até perto do cara e foi nocauteado facilmente. Nota 1 pro cara. O Humphrey, bom, esse aqui só era imbecil mesmo. O cara tinha um pouco de consciência, mas foi extremamente infeliz na tentativa de escapar dele. Quem é que corre pro meio de um lamaçal pra fugir, sendo que tinha outros lugares pra ele correr? Mas mesmo assim, teve gente que conseguiu ser mais burra que ele. Então o cara tira uma nota 4. E por falar em gente mais burra, tem a dona. Bom, a mulher só ficava se intoxicando o tempo inteiro, ficou ameaçando uma criança doente e ainda por cima roubou o remédio dela. Nota 0 pra ela. Já a Nasha, bom, essa aqui era uma psicopata, mas talvez seja uma das primeiras psicopatas burras que eu vejo. Ela tinha zero instinto de sobrevivência. Ela sempre estava tentando arrumar mais problemas pra ela e pro grupo, sem contar que mesmo após ser salva pela Myrt, a mulher arrumou mais problemas, finalizando o Jonathan. Essa aqui queria muito ir de base ou ir pra cadeia. Pelo menos um dos desejos dela se concretizou, né galera? E ela tira um 0 também. Passando pro pessoal da fazenda, bom, o Yaku poderia estar vivo se o cara também não fosse meio burro. Afinal, quem é que escapa dos seus raptores e decide ficar com a guarda aberta na frente deles para ser atacado novamente? Se ele não ficasse zombando e brincando tanto com a psicopata da Nasha, pode ser que ele saísse vivo dessa. Mas esse é o mesmo cara que vai checar se tem intrusos sem uma arma na mão. Nota 3 pra ele. O Jonathan foi meio que pego no fogo cruzado. Ele tinha um pouco de freio moral em relação aos demais. Só que o cara não devia ter barrado a ligação pra polícia, pois talvez isso fosse a única coisa que parasse a matança toda. É claro que praticamente geral ia pra cadeia, mas era merecido, né? Nota 5 pra ele. Falando do pai da família, bom, antes dele ver o Yaku morrendo, eu acho que ainda tinha uma chance dele só estar dando um cagaço muito grande nos ativistas. Mas mesmo assim, ele estava cometendo um crime, já que o cara não reportou a invasão para as autoridades. E depois que o cara viu o Yaku batendo as botas, já fica complicado avaliar as coisas, pois tá na cara que ele cometeu crimes e iria pra cadeia. Eu acho que nem tinha como alegar legítima defesa, foi pura vingança, e é praticamente impossível dizer como uma pessoa reagiria após ver o próprio filho naquele estado. Mas não tem como a gente falar que não foi uma escolha do cara, né? E ele abraçou o próprio caos que os ativistas criaram. Pode ser que com muita sorte, ele se livraria num julgamento, então ele tira uma nota 4. Ok, a RN é um tipo de criança que me assusta em filme de terror. É difícil acreditar que uma criança possa ter esse nível de frieza, mas ela foi a única sobrevivente, então digamos que a sanidade foi pro mesmo buraco que a do pai dela. Então, por ter sobrevivido e pela frieza, ela ganha uma nota 7. Já a Myrt, ela pensou algumas vezes durante tudo, mas seria muito mais inteligente se ela só tivesse vazado assim que descobriu que o lugar estava vazio. E no final ela vacilou novamente, ao ficar parada na casa sem chamar ajuda. Afinal, ela ia ficar chorando lá até quando? Então, por conta desse vacilo que custou a vida dela, a Myrt tira uma nota 5. Fala galera, esse foi como derrotar Dia da Carne. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você chamasse um estranho para dentro da sua casa e ele acabasse lançando uma magia negra contra sua filha, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, bacon é muito bom.